E então, pessoal, boa noite. Que bom estarmos reunidos hoje na nossa live, certo? Hoje nós estamos aqui com o professor Gilberto Cavalcante. Quem é Gilberto Cavalcante? Né? As pessoas que são daqui de Maribondo, de Palmeira, de Belém, de Tanque d'Arca, da região aqui conhecem o professor Gilberto Cavalcante, de Maceió também. É uma pessoa que eu vou aqui ler um pouco, né, do que o Gilberto é. Então, Gilberto é bacharel em teologia pelo Instituto Bom Samaritano e licenciado em pedagogia com especialização em docência do ensino superior pela Universidade Fera. Especialista em hipnose clínica e auto-hipnose pelo Instituto Lucas Neves. E também, professor Gilberto é fundador da Biblioteca Santo Tomás de Aquino, que fica aqui na cidade de Maribondo. Então, estamos nessa noite, vamos conversar um pouco sobre hipnose clínica, que é com o professor Gilberto Cavalcante. Muitas vezes você já ouviu falar em hipnose e não sabe o que é, não sabe como procede, e aí está aqui o professor, como eu havia prometido para vocês, para falar para nós o que é hipnose. Eu já queria que você fizesse o seguinte, nesse início, que você fosse compartilhando com as pessoas, com seus amigos, com os seus seguidores, no seu grupo de WhatsApp. Vá compartilhando, porque o tema de hoje é muito importante e também eu quero que você pode ir fazendo suas perguntas, tá certo? Você vai fazendo suas perguntas e aí nós vamos aqui conversando com o professor e ele vai respondendo, ok? Boa noite, professor Gilberto Cavalcante, seja bem-vindo. Boa noite, missionário Jadilson, boa noite a todos que acompanham a comunidade de Aliança Restauração. Boa noite à missionária que também está aqui do lado, né? E a assistente Amanda. Bem, é uma satisfação grande estar aqui, até porque eu conheço o missionário há muito tempo, né? Somos grandes amigos e sempre trabalhamos em conjunto, né? Desde a época do Reaviva, né? Isso, quando eu namorava com a Márcia ainda, inclusive a Márcia está assistindo, um beijo para a Márcia e as meninas. No tempo dos vicentinos, né, ainda, isso, né? No tempo dos vicentinos ainda, antes de fundar a comunidade, isso mesmo. E, bom, como o missionário falou aí, mostrou alguns mostra como currículo, né? Mas algo que eu fiz, tanto a hipnose como também o curso de pedagogia e teologia, como algo que eu amo muito. Então, primeiramente, quando vamos falar um pouco, outro dia a gente pode falar, mês de maio, por exemplo, podemos falar sobre profissão, né? A melhor forma de escolher uma profissão é escolher aquilo que você ama. Então, eu acho que estou no caminho certo justamente por isso. Tanto porque eu gosto de ensinar, não é? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, e também a hipnose, porque com a hipnose você pode ajudar muitas pessoas, como a gente vai ver no decorrer da entrevista. Certo, muito bem, professor Gilberto. Eu quero que você vá divulgando aí, vá compartilhando com seus amigos, tá certo? Para que nós possamos hoje tirar a dúvida de muitas pessoas. Mas vamos lá, a primeira pergunta de hoje, professor Gilberto Cavalcante. Para mim, para muitas pessoas que estão em casa, o que é a hipnose? Muito bem. Muitas pessoas elas confundem a hipnose, por exemplo, como se fosse uma superstição, né? Mágica, algo do tipo, e não é nada disso, né? Antes a hipnose era confundida até com religião, né? A hipnose, podemos dizer assim, que é um estado normal do ser humano. Numa sessão de hipnose, por exemplo, o que acontece? Vamos usar uma parábola aqui. Vamos falar logo a questão da divisão da mente, né? Os hipnólogos, eles dividem a mente em mente consciente, mente subconsciente e a inconsciente, no caso. A mente consciente é essa justamente do senso crítico, né? Quando a gente, por exemplo, questiona algo, a gente tem, por exemplo, resolve um problema ou coisas do tipo. A mente, no caso, subconsciente, é aquela que está como se estivesse adormecida, onde fica, por exemplo, memórias e muitas vezes traumas até. No caso da hipnose, ela atravessa a mente consciente, no caso, essa questão do senso crítico, né? E chega na mente subconsciente, onde, por meio de sugestões hipnóticas, a pessoa ela pode, no caso, aceitar uma ideia ou um sentimento. Por exemplo, usando uma parábola, como eu falei, digamos que a mente consciente seja um vigia e a mente subconsciente um tesouro.
Então, para que eu possa chegar na mente subconsciente, nesse tesouro, eu preciso interter o vigia. Então, o que eu posso fazer com isso? É o foco. Então, eu faço com que a pessoa entre num foco em alguma coisa, num ponto específico, e aí eu acesso o subconsciente. Inclusive, existem vários níveis de transe, depois a gente pode falar sobre isso. E aí, entrando no nível subconsciente, aliás, no subconsciente da pessoa, a gente dá essa sugestão, né? Em que a pessoa aceita uma ideia ou, de repente, um sentimento. Por exemplo, uma pessoa que ela está, digamos, com a depressão, com a tristeza, e através de uma sugestão eu posso dar um ânimo à pessoa. Lembrando que tudo da gente está na memória, né? E principalmente na memória subconsciente. Ok, professor, muito bom. Está vendo aí? Então, para você que está aí com alguma dúvida, entre em contato conosco, deixe aí nos comentários sua pergunta para que nós possamos fazer o professor. Professor Gilberto Cavalcante, e o que é hipnose clínica? Muito bem. A hipnose clínica, ela é justamente a hipnose usada na terapia, né? A terapia alternativa, ou, digamos assim, é utilizada como meio para alguns psicólogos. Os psicólogos eles podem usar, por exemplo, a ajuda de um hipnólogo, ou tem psicólogos mesmo e psiquiatras que são também especialistas em hipnose. Eu conheço um sacerdote que ele é psicólogo e também ele tem especialização em hipnose clínica. Inclusive, ele trabalha com algum dos seus clientes dessa forma. É muito importante você falar a respeito de que, olha só a importância aí, pessoal. Ele conhece um amigo que é sacerdote, psicólogo e também ele é especialista em hipnose, né? Então, para algumas pessoas que às vezes ficam prejulgando, né? A hipnose é isso, é aquilo, como você acabou de falar, né? Então, não é nada do inimigo, não é nada do encardido, não. É algo bom que faz bem para as pessoas, porque tem gente que às vezes fica abismado. Por quê? Porque não sabe, né? Quando não conhece, fica difícil. Justamente, missionário. Inclusive, há pouco tempo, estive visitando uma pessoa como uma missão até. E a essa pessoa, eu fiz uma indução rápida com ela e ela melhorou bastante, de dores inclusive, e ela não estava conseguindo levantar-se, estava levantando apenas com a ajuda dos filhos, né? E ela conseguiu levantar-se sozinha, isso foi muito bom. O que acontece? Muitas vezes a gente cria um bloqueio até em relação à própria fé da gente, ou aos milagres. E a hipnose, ela tira um pouco desse bloqueio. Ela ajuda, no caso, é uma ferramenta para isso, né? Mas a hipnose não é milagre. A hipnose é um fato científico, que depois iremos falar sobre isso, né? Mas ajuda também a pessoa que talvez tenha fé, mas seja vacilante na fé, para que ela possa alcançar, digamos assim, alguma coisa que ela está necessitando, né? E claro, como é um milagre, se Deus assim permitir. Verdade, muito bom. Professor, o que trata a hipnose? Bom, como diz um dos fundadores da PNL, na programação neurolinguística, a maioria dos problemas que existem são de ordem, podemos dizer assim, imaginária, são da imaginação. Alguns colocam, por exemplo, alguns médicos, que muitas doenças são chamadas doenças psicossomáticas. Psico, no caso da mente, né? E somático do corpo, do grego. Então, tem paralisia até. Tem pessoas que estão, por exemplo, sem poder andar, nem movem a perna, mas os médicos têm um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial em relação à hipnose, em que você vê, por exemplo, um rapaz, um soldado, que eu acho que pela questão dos estrondos, das bombas e tudo, ele ficou temporariamente paralítico, da cintura para baixo. E com a sessão de hipnose, no caso esses médicos, eles usavam uma droga em que levava a pessoa à indução, e claro, por sugestões também, e em 5 minutos essa pessoa voltou a andar. Porque no caso, eles fizeram alguns exames e notaram que não tinha nenhuma origem física. A paralisia dele era fruto da mente. Então tudo aquilo que a mente imagina que é um problema, por exemplo, a síndrome do pânico. A pessoa ela tem esse medo de ter medo, né? Ela, uma vez, digamos assim, ela foi na feira e aconteceu na feira, que Deus nos livre, um tiroteio, alguma coisa do tipo. A pessoa começou a suar, né?
ter calafrios, coisas e tal, e ela ficou com medo de ir à rua. Mas aquilo ali foi da imaginação dela. Ou de repente não aconteceu nada disso, mas ela ficou com um pavor. E toda vez ela tem medo de ir à rua, de sair de casa, às vezes nem do quarto sai. Então, uma coisa que ela tem na mente isso. A hipnose, ela pode tratar isso. Por exemplo, também, verrugas, por exemplo. Eu estou falando aqui tudo aquilo que é imaginar, mas vou falar alguma coisa específica, né? As verrugas, por exemplo, algumas verrugas são causadas, ou espinhas mesmo, pela mente, né? A pessoa estressada ou coisa do tipo, e ela começa a criar algumas coisas na pele. Tem um médico, eu não me lembro bem o nome dele agora, das antigas, que ele tratava os seus pacientes usando hipnose, e em 3 dias as verrugas começavam a cair. Magnífico, que bom, que legal. Professor, e quanto tempo dura uma sessão de hipnose? Bom, missionário, uma sessão de hipnose ela dura em média de 40 a 1h20 e pode demorar mais. Porque dependendo do caso, né? Por exemplo, um caso mais rápido, assim, por exemplo, esse caso uma verruga ou coisa do tipo, pode ser uma coisa bem rápida, bem ligeira, né? Mas mesmo nesses casos, se for uma coisa que tenha origem em um trauma, então precisa de uma sessão um pouco mais demorada. Por exemplo, o hipnólogo, no caso, ele precisa, por exemplo, fazer com que a pessoa faça uma regressão, por exemplo, de idade, para realmente ele detectar realmente qual é o problema da pessoa em si. A anamnese, que é anterior à própria sessão de hipnose, ela pode detectar isso também. Mas muitas vezes não está no consciente, está no subconsciente. Então, com essa regressão de idade, aí o hipnólogo ele pode realmente ver qual o problema em si. Mas é isso, de 40 a 1h20. Pessoal, eu estou conversando com o professor Gilberto Cavalcante, você que está chegando agora no nosso canal do Instagram. Ele é bacharel em teologia pelo Instituto Bom Samaritano e licenciado em pedagogia com especialização em docência de ensino superior pela Universidade Fera. Também, professor Gilberto, ele é especialista em hipnose clínica e auto-hipnose pelo Instituto Lucas Neves, um dos institutos mais bem conceituados do Brasil, se não o mais conceituado. E também ele é fundador da Biblioteca Santo Tomás de Aquino, que fica aqui na cidade de Maribondo, na rua Professora Laíde do Carmo, travessa Professora Laíde do Carmo, no bairro Campo dos Milagres. Isso, número 94. Pessoal, então é isso. Então você pode ir trazendo suas perguntas aí. Eu tenho aqui mais uma pergunta para fazer de alguém que está conosco. A Ivanise, ela diz aqui, uma pessoa que faz hipnose melhora da depressão? Sim, bastante. Agora lembrando, o hipnólogo ele sempre trabalha com outro profissional. O hipnólogo, se a pessoa que está com depressão, ela já faz uma terapia, por exemplo, com um psiquiatra ou com um psicólogo, o hipnólogo ele vai dar uma ajuda em relação a isso. E, por exemplo, alguns sintomas da depressão, como a tristeza, não é? O medo, até a vontade do suicídio, entre outras coisas, a hipnose pode trabalhar isso, por exemplo. E, claro, em relação à medicação, o psicólogo dela é que vai realmente ver isso. O hipnólogo, se ele não for um psicólogo ou um psiquiatra, ele não pode, por exemplo, receitar. Ele é um profissional realmente ele é um psicoterapeuta, mas ele não pode receitar nada, né? Ele não é um médico. Existem médicos também que são hipnólogos, por exemplo, aqueles que trabalham com anestesia, por exemplo, através da hipnose. Mas ajuda bastante casos de depressão. Existe o caso, por exemplo, de pessoas que têm um problema mais agudo, que talvez, pela questão da medicação que elas tomam, a medicação pode atrapalhar um pouco na sessão. E como o hipnólogo não pode mandar a pessoa diminuir, no caso, né? Pode haver, por exemplo, o hipnólogo pode, de repente, trabalhar em conjunto com o psicólogo para fazer essa intervenção, mas aí teria que consultar o psicólogo e tudo nesse caso. Parabéns, professor, pela sua sabedoria, né, e pela sua explicação.
em dizer que o hipnólogo ele não pode, de forma alguma, passar nenhuma medicação, mas ele trabalha junto com o psicólogo ou psiquiatra, certo? Desde que a pessoa esteja fazendo esse acompanhamento. E aí, Ivaniz, muito obrigado pela sua pergunta, certo? Contribui aqui conosco, né? Então, me responda uma coisa, professor, para mim e para as pessoas que estão em casa. A hipnose, ela ajuda no desenvolvimento pessoal da pessoa? Sim, com certeza. Inclusive, missionário, há pouco tempo tivemos uma palestra, né, motivacional na comunidade e vimos um garoto franzino, né, bem magrinho, em que ele conseguiu quebrar uma tábua. E quem conhece o João Anderson sabe que ele é forte, né? E tinha meninos mais fortes que o João Anderson lá e não conseguiram quebrar a tábua. E o menino, a princípio, eu usei a chamada hipnose conversacional, que usa um pouco da PNL. Como a gente tinha feito aquela indução com todos, hein? Então eu pensei que o menino, o jovem, iria conseguir de primeira. Mas depois eu tive que fazer uma intervenção, não foi? Uma indução maior, em que ele entrou no estado de transe, e daí ele conseguiu de primeira quebrar a tábua, que foi incrível. E continua quebrando até hoje, né? Verdade. Pessoal, você pode ver esse vídeo, né? O professor fazendo essa sessão de hipnose com esse menino lá na comunidade, aí no canal do Instagram, certo? Só ir lá que você vai ver, a gente postou e está tudo lá detalhado, né? Algo muito importante. Teve meninos realmente, como você falou, bem mais forte e não conseguiram. E esse menino, ele de primeira, depois que você o induziu, né? Ele conseguiu, então. Sim, muito bom. E falando mais um pouco sobre desenvolvimento pessoal, Ayrton Senna, por exemplo, Michael Jordan, né? Eles eram alguns dos atletas, por exemplo, que usavam a hipnose para, no caso, Ayrton Senna, ele decorava as pistas, por exemplo. As curvas, as curvas, tudo isso. E Michael Jordan, tanto ele fazia terapias com hipnose, como antes de entrar na quadra, ele fazia a chamada auto-hipnose. E lembrando também, eu não mencionei no início, mas toda hipnose é uma auto-hipnose. Por isso que não existe controle mental. A pessoa realmente, no caso, procura o profissional, né? E a hipnose, por exemplo, ela pode ajudar antes da pessoa, por exemplo, entrar em oração até, ou, digamos, como a gente falou do desenvolvimento pessoal, né? Se preparar, por exemplo, para, no caso, entrar numa partida, em que ela se concentra, relaxa um pouco, através da hipnose. Pessoas que são tímidas, né? Pessoas que não gostam de falar, queria até falar para as pessoas, mas às vezes tem receio, né? Isso ajuda, né? Bastante. Existe a chamada hipnose emocional, em que você pode trabalhar isso. Eu fiz um curso de oratória há pouco tempo, que você tem de mencionar, fiz pelo Senac e fiz alguns outros, no caso, né? Online também, alguns livros, consultando eles. E já também tenho essa prática por sempre pregar, né? Dar palestras, professor. Mas uma coisa interessante é que as pessoas que fazem um curso de oratória aprendem as técnicas, mas dificilmente perdem o medo de falar em público. Porque para perder o medo de falar em público mesmo, você tem que trabalhar o emocional da pessoa. E a hipnose ela vai fundo relacionado a isso. Por exemplo, existe uma técnica na oratória em que você olha o ponto neutro, que é esse ponto aqui que fica entre os olhos, né? Então, como você tem que olhar para o olho da pessoa, olho no olho, como a pessoa não tem coragem de olhar no olho, olha para o ponto neutro. Mas a hipnose ela faz você perder tanto medo que você olha olho no olho. E isso é bem interessante, acaba dando um upgrade. O curso oratório, é claro, que é ótimo, é excelente, você aprende as técnicas, até principalmente quem quer ser palestrante, né? Mas a hipnose ela ajuda você a perder o medo de fato. Olha só, ele esqueceu de colocar aqui, né, no currículo dele, mas o professor Gilberto também, ele dá curso, né, ele é coach também, podemos dizer assim. Isso, né, ele dá curso de oratória, você que quer desenvolver a sua fala, você que quer ter habilidade em falar em público, procura o professor Gilberto, ele vai deixar o Instagram dele aqui daqui a pouco, e você com certeza, telefone também, né, com certeza você vai aprender as técnicas de falar bem em público, tá certo? Então, é uma pessoa assim que a gente tem uma grande estima, né, um grande profissional. Professor, me diga aí,
é muito caro uma sessão de hipnose, porque às vezes pessoas podem pensar, eita, deve ser caro, deve ser aí um valor exorbitante, né? Onde na verdade às vezes não chega a ser tão caro, né? Missionário, uma coisa interessante falar é caro em relação ao quê, né? Por exemplo, a gente vê pessoas sendo tratadas de hipnose, de paralisia, por exemplo, né? Como eu falei, claro, paralisia questionamento, né? E se tivesse um remédio em que a pessoa entrasse em transe hipnótico, por exemplo, e tivesse um livrinho que tivesse sugestões nesse estado de transe em que você faria sugestões hipnóticas e se curaria, por exemplo, ou cada vez mais, no caso, estivesse mais próximo da cura, né? Com certeza isso custaria no mínimo R$10.000. Como a gente sabe que tem remédios que custam isso, né? Não, a sessão de hipnose ela não é cara. Ela pode custar em média entre R$200, R$450, R$1.000, R$2.000. Às vezes o hipnólogo ele cobra um valor X pela localidade. E eu até entendo, por exemplo, hipnólogos que, por exemplo, moram em São Paulo e estão, por exemplo, com a clínica lá no centro de São Paulo, que o aluguel é muito caro, e eles alugam o período, né, o turno. Então, para realmente ter um retorno, eles cobram às vezes esse valor. Mas, em média, uma sessão de hipnose, ele custa entre R$200, R$350, R$450. Aqui eu tenho uma vantagem em Maribondo, porque aqui eu já tenho uma clínica, né? A própria biblioteca, eu adaptei a sala de aula para que ela fosse uma sala de aula multifuncional. Então, ao tirar as cortinas, é uma sala de aula, e quando eu coloco as cortinas, aí se torna a minha clínica de hipnose, né? Eu já comecei a tratar algumas pessoas, isso foi recente, né? O curso eu iniciei em fevereiro, esse curso com o Lucas Alves, já vinha estudando antes, né? Mas fiz esse curso intensivo com ele lá em Recife. Como o missionário falou, ele é o maior professor de hipnose do mundo. Por que do mundo? Porque ele é o maior do Brasil, inclusive recebeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras como sendo o maior professor de hipnose, né? E do mundo por quê? Porque no Brasil, o maior número de alunos de hipnose está aqui no Brasil. Então, como ele é uma professora de hipnose do Brasil, provavelmente seja do mundo, né? Ok, muito bem. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que já estão conosco aqui, já tem várias pessoas. Vamos lá para Riquele Carla, Maria Vieira, Ana Maria, Márcia, Carlinhos. A Márcia você conhece, né? Claro. Carlinhos, Quitéria Vieira, Elaine de Melo, Ivanise, né, que fez aí a pergunta, Kleber Marques, Joanderson, missionária Juliene França e Maria Alice. Agora nós temos aqui algumas perguntas, né? Muito bem, eu quero mandar um abraço para o missionário Joanderson, missionária Luana, ele que parabeniza, parabéns missionário, obrigado, professor Gilberto, pelo tema abordado, né? Realmente de muita relevância o tema, né? Obrigado, Joanderson. Um grande abraço aí para você. Ivanise também, grande abraço, né? A minha esposa, Márcia, como eu já tinha dado no início, e para as meninas também que estão assistindo com ela. Ok. E aí, Kleber, ele faz aqui uma pergunta, né? Muito obrigado, Kleber, pela participação. E eu convido você a ficar à vontade aí e fazer pergunta para a gente. Kleber, ele diz assim, fala a diferença, professor, da regressão de vidas passadas com regressão de vida intrauterina. Para nós católicos é importante? Sim. Em relação à regressão de vida intrauterina, né, como o Kleber, né, mencionou aí, inclusive é uma terapia também utilizada, de uma certa forma, uma terapia, e também utilizada em muitos grupos de oração. Não só na renovação, mas outros grupos de oração. Tem uma música do Padre Antônio Maria, né, que ele, de uma certa forma, muitas pessoas utilizam aquela música. Por exemplo, cura, Senhor, onde dói, né? Eu não sou cantor como missionário. E essa música ela ajuda muito em relacionado a isso. E nessa, como Jesus vem passear na minha vida, aí você pode utilizar, por exemplo, nisso. Existem terapias, por exemplo, relacionadas à religiosidade. Eu, por exemplo, como eu sou católico,
eu não vou sugerir a todas as pessoas fazerem isso. Mas uma pessoa que eu já conheço, que é católica, que tem essa fé, com certeza eu posso fazer uma sugestão hipnótica utilizando, por exemplo, que a pessoa imagine Jesus Cristo, ou um outro santo, alguma coisa, né? Porque a pessoa também é católica. Ou um cristão também, né? Vendo aqui Jesus Cristo e tudo. Em relação à hipnose para vidas passadas, por exemplo, essa terapia, né? Como católico, eu digo, eu tenho aquela questão de dizer, olha, é uma coisa que eu não acredito nisso. Então, o que iria acontecer? No caso da sessão de hipnose, não iria dar certo para mim. Não é? Eu não vou censurar quem faça isso. Porque o que acontece? Tem pessoas que acreditam nisso e, por incrível que pareça, essa forma de terapia que ele faz com algumas pessoas, a pessoa acaba sentindo-se bem e curada. Por quê? Porque, de uma certa forma, ela teve uma solução imaginária para isso. Não é? Mas tem pessoas que fazem isso, até fazem esse tipo de terapia, mas não acreditam nisso também, por exemplo. São apenas profissionais. Mas aquela questão, eu particularmente, eu só faço uma abordagem daquilo que eu acredito. Então eu não quero passar para a pessoa algo que eu não acredite, né? Mas essa regressão em relação, no caso, à idade, isso é muito bom. O Lucas Naves, ele nos ensinou uma coisa bem interessante, em que você coloca uma linha do tempo, em que a pessoa pode imaginar uma linha do tempo, e daí você coloca, por exemplo, a pessoa tem 30 anos de idade. Então imagine uma linha do tempo dividindo os seus 15 anos para trás e um pouco para frente, né? E também tem uma questão, não é o de volta para o futuro aí, mas você tem uma abordagem que também é usada na PNL, que é chamada ponte para o futuro, em que, por exemplo, tem pessoas que são muito suscetíveis ao negativismo, não é? Então ela sai muito bem da sessão de hipnose, mas ela fica pensando, e amanhã, e hoje? E daqui a um minuto, sai da sessão muito bem, mas o que acontece daqui a um minuto? Então a ponte para o futuro pode fazer com que a pessoa imagine, por exemplo, ela mais daqui a 10 anos, ou ela é idosa, envelhecendo com o marido, com a esposa, né? Vendo os filhos, e ela tendo uma perspectiva diferente. A hipnose ela não apaga memórias, mas ela pode fazer uma coisa interessante em relação à memória. Ela pode fazer com que você tenha uma visão diferente daquilo. E você trabalhe traumas. Por exemplo, uma pessoa que ela foi estuprada, ela pode ter uma visão diferente daquele ali. Ela pode ter uma perspectiva diferente. Por exemplo, pode perdoar o estuprador, ou ela pode ignorar aquilo ali, pronto, foi um fato da vida dela. Talvez eu tenha mais força. Depois ela pode, por exemplo, se tornar uma palestrante por conta disso, ou alguma outra coisa. Então ela tem uma ressignificação daquilo. Então isso ajuda bastante. Era isso que eu ia perguntar para você e você acabou respondendo, muito bom. Eu ia perguntar o seguinte, vou fazer a pergunta. Então, ou seja, uma pessoa que na sua infância ela sofreu grandes traumas de sofrimento, de estupro, uma criança, por exemplo, que foi abusada, então com várias sessões de hipnose, não apenas com uma, essa criança, claro, também com a ajuda da psicologia, né, essa pessoa, já sendo adulta, ela pode tirar esses traumas, né, do passado? Sim, com certeza, ela ressignifica, né? Tem, muitas vezes, por exemplo, várias pessoas, para você ter uma ideia, estiveram no mesmo carro e tiveram um acidente, receberam o mesmo impacto, os mesmos ferimentos, mas uma ficou com traumas mais do que as outras. O que ela significou, deu significado para aquilo ali, foi muito maior do que as outras lá. Então aquilo ficou no subconsciente dela, ela podia ser até criança ou não, mas aquilo ficou guardado. E ela, por exemplo, tem pavor agora de dirigir, né? Ou mesmo de ir de carona no carro. Você pode trabalhar esse trauma e a pessoa pode sim ser sanada desse problema através da hipnose. E o interessante, às vezes até de forma instantânea. Medos, por exemplo, fobias, a gente esqueceu até de falar. Pessoas que têm medo, por exemplo, de voar, né, de avião, né, não voar. Tem pessoas que têm medo de barata, né?
E a gente não vai ignorar isso, porque a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa. E na hipnose, a gente pode trabalhar também esses traumas, esses medos. Hein? Agora, lembrando, trabalhar fobia e não medos em si. Porque, por exemplo, medo de lugares altos é uma coisa boa. Porque se a pessoa perde totalmente o medo do lugar alto, ela vai acabar pulando do lugar. Então ela precisa ter um certo medo, né? Mas a fobia em si é necessário a pessoa trabalhar, em especial a hipnose, para trabalhar isso. Ok. Pessoal, vai fazendo perguntas, já tem perguntas aí para a gente. Vai anotando aí, Amanda, missionária Giane. Nós temos uma última pergunta que eu não vou fazer agora, eu quero que você fique até o fim aí, certo? A última pergunta ela vai fechar esse momento, né? Que ele não vai responder agora, né? O que a igreja fala sobre a hipnose? A igreja é contra ou a favor da hipnose, né? Então, no finalzinho a gente vai responder para você ficar curioso aí, certo? Ficar conosco. Mas, professor, me diz uma coisa, existem pessoas que não podem ser hipnotizadas e por quê? Certo. A verdade, como eu disse, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se a pessoa ela não estiver atenta, ela não vai conseguir, por exemplo, ser hipnotizada. Mas a gente pode, por exemplo, calibrar a pessoa, não como pneu, né? Mas para que a pessoa... E uma sessão de hipnose, como ela dura em média de 40 horas... Perdão, 40 horas não. 40 minutos, 1 hora e 20, 40 horas é um exagero, né? E aí a pessoa consegue, sim, realmente ser hipnotizada. Mas existem alguns casos específicos. Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, ela também pode ser hipnotizada, mas não é recomendável. Por quê? Por exemplo, Charcot. Eu vou explicar. Charcot é interessante salientar. Ele foi o professor de Mesmer, né? Ele também era médico. E ele trabalhava com pessoas que eram... que tinham... A palavra que eu falei agora... me veio um branco agora, no caso, né? Esquizofrênicas, aliás, desculpe. Esquizofrênicas, e ele achava que só porque eram mulheres tinham esquizofrenia, existia esse preconceito, né? Inclusive ele foi professor também de Freud, Sigmund Freud, né? Mas algumas pessoas, no caso, ele abandonou depois a hipnose. Mas o que acontece? Em relação à esquizofrenia, você não sabe se a pessoa está dizendo a você a verdade ou não. Então, ela pode dizer que está em uma indução e na verdade não está. Às vezes para sentir-se bem perto de você, né, ou de outra pessoa, ou querer, por exemplo, ver que todo mundo está entrando em transe, ela não está, mas acontece dela ficar também. Mas não é recomendável, é melhor algum tratamento, mas, por exemplo, pode tratar algumas outras coisas dela. A esquizofrenia em si não, né? Mas algumas, por exemplo, o medo pode tratar, mas lembrando, sempre junto com o profissional. Como eu falei, no caso de pessoas que tomam uma medicação forte, o hipnólogo ele tem que ter essa consciência de que ele deve trabalhar junto com o outro profissional para não, digamos assim, prejudicar o paciente, né, o cliente dele. Então, para a pessoa querer a ajuda da hipnose, é preciso que ela acredite, né? É preciso que ela, com certeza, né, se esforce, né? Em relação a Charcot, deixa eu criar um parênteses aqui, que a gente estava falando, antes mesmo dele, Mesmer, né, em relação, por exemplo, hoje, aliás, antigamente, e hoje voltou um pouco, chamado mesmerismo. Mesmerismo é uma forma de hipnose também, mas ela mistura um pouco algumas coisas esotéricas, alguns não, né, em que eles dão a chamada, aquela sugestão muito rápida, né? Como o Charcot fazia, em que ele dizia, durma, e a pessoa já... Né? Essa hipnose, que é a hipnose clássica, faz muito em palcos, por exemplo, né? A gente utiliza esse tipo de hipnose também, mas muitas pessoas elas não têm esse nível de transe. Nem todas as pessoas são sonambúlicas, né? Tem algumas pessoas que têm um nível de transe hipnoidal, que é aquele transe, digamos assim, de leve, não é? E tem o nível de transe também Isdale, mas ele é um pouco mais profundo,
que é utilizado, por exemplo, para cirurgias. E Mesmer, que era anterior a esse Chartot mesmo, e outros, ele, por exemplo, em relação ao espiritismo, Allan Kardec, ele era mesmerista. E o que faz hoje, por exemplo, em mesas brancas, em espiritismo, aquele toque é um pouco da questão de Mesmer. E talvez por isso algumas pessoas, por exemplo, tenham um certo preconceito em relação à hipnose, achando que é algo relacionado ao esoterismo ou religião, né? Algumas religiões de perfil cristão, por exemplo, usam um pouco do questão do toque de Chartot, mas de outras formas, não é? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que é o mal também em si, né? O problema às vezes é você saber que isso é hipnose e acabar querendo induzir de outra forma, né? Ok. Professor, você poderia citar, você já citou Ayrton Senna, já citou Michael Jordan, né, jogador de basquete, Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, mas você poderia citar outros nomes famosos no Brasil ou no mundo que usam a hipnose? Sim, claro. Em relação, por exemplo, à hipnose, temos aquela cantora Adele, e ela usou a hipnose para duas coisas. Uma primeira questão que ela utilizou a hipnose foi para o fumo. Ela venceu o vício do cigarro através de sessões de hipnose. E também quando, eu não sei se foi no Gremlin, ou que ela tem ganhado do Gremlin, ou foi em relação ao Oscar, que ela foi convidada, e ela também tinha medo de falar em público, apesar de ser cantora. Ou seja, ela cantava, coisa e tal, mas a questão de falar em público, ela ainda tinha um certo receio. E aconteceu que ela fez sessão de hipnose para falar em público, e teve realmente uma grande excelência. O ator, aliás, que fez o Coringa há pouco tempo, aquele Coringa, né, que é mais humano, digamos, os outros Coringas, apesar que era um psicopata, né, o ator, não o Coringa em si, ele fez hipnose para o vício do cigarro. Ele até brincou quando ele foi em um programa, e ele disse, eu acho que foi a lentidão do hipnólogo que me fez ficar cansado de tanto fumar, e depois disso eu deixei de fumar, porque aquilo já estava me deixando cansado. Outro, eu esqueci o nome dele, mas ele, por exemplo, foi o ator que trabalhou, foi estrela do Gênio Indomável. Matt Dillon, não, esqueci o nome dele, agora não vou lembrar do sobrenome, né? Ele fez hipnose, por exemplo, para deixar o vício do cigarro. Olha só, muito importante. Então, ou seja, as pessoas que têm algum vício, elas podem receber essa ajuda através de hipnose, né? Muito bom. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão conosco online, a missionária Cristiane, João Paulo, Luana Moraes e Patrícia Costa. Quero também dizer que está conosco Riquele Carla, Maria Vieira, Ana Maria, Márcia Carlinhos, Quitéria Vieira, Elaine de Melo, Ivanise, Klebe Marques, Joanderson, missionária Juliane França e Maria Alice. A gente fica feliz pela participação. Pessoal, vocês podem deixar aqui suas perguntas, né? E nós estamos conversando, para você que está entrando agora, com o professor Gilberto Cavalcante. Ele é bacharel em teologia pelo Instituto Bom Samaritano e também licenciado em pedagogia, com especialização em docência do ensino superior pela Universidade Fera. Ele também é especialista em hipnose clínica e auto-hipnose pelo Instituto Lucas Neves. Lucas Neves, como ele acabou de falar, é o maior hipnólogo do mundo, né? O maior do Brasil e do mundo, né? O maior professor. E também ele é fundador da Biblioteca Santo Tomás de Aquino, que fica aqui em Maribondo, bairro Campo dos Milagres, na rua Travessa Professora Laíde do Carmo. Você que quiser ler algum livro, quiser pegar algumas informações com o professor, quais os horários que a biblioteca funciona durante a semana? Os horários da biblioteca são de segunda a sexta, da manhã, de 8 às 12, né? E na parte da tarde, de 2 às 5 horas. Esses dias a gente está um pouco parado, então tendo uma reforma, né? Mas eu sempre... E também tem o número de telefone, depois eu vou dar. Por exemplo, se alguém quiser, mesmo que eu não esteja diretamente na biblioteca, mas eu posso estar nas mediações,
E a pessoa pode me ligar querendo um livro, né? Eu posso abrir a biblioteca para a pessoa, sem nenhum problema, e ela pega por 15 dias, no período de 15 dias. E eu acho uma coisa muito boa. Depois posso falar rapidamente em relação a como surgiu essa ideia, né? Vou até falar rapidamente aqui, um minutinho. Foi através do livro Todos os Caminhos Levam a Roma, em que o autor, Scott Hahn, ele usava o próprio acervo para dar um curso bíblico. Aí eu pensei, eu posso fazer a mesma coisa. Dar um curso bíblico usando o acervo que eu tinha, era pequeno, era de 400 livros, e também, ao mesmo tempo, emprestar esses livros para as pessoas. E hoje em dia temos 8.000 livros em nossa biblioteca. Interessante que a biblioteca foi fundada no dia 21 de abril de 2017. E eu já queria fundar a biblioteca antes. E eu nem lembrava que era o Dia Mundial do Livro, 23 de abril, né? E acabamos fundando a biblioteca no Dia Mundial do Livro. Graças a Deus, Dia da Misericórdia também. Que bom, que bom. Olha só, nós temos aqui Priscila Silva que entrou. Boa noite, Priscila. E temos aqui uma pessoa que está conosco, é a Cassiane Santos Costa. Ela diz, vou fazer hipnose, eu tenho medo de dirigir. E aí, professor, dá certo? É importante? Com certeza. Na sessão de hipnose, temos que saber, por isso que tem a anamnese, né? O que originou, o que fez, deu origem a esse seu medo de dirigir. Então a gente faz essa anamnese. Se no consciente, aliás, você não lembrar em relacionado a isso, na própria sessão a gente pode ver o que faz esse seu medo, né, de dirigir. E sim, com certeza, uma sessão, ou lembrando também, uma coisa que eu esqueci de mencionar, tem pessoas que em uma única sessão conseguem sanar o problema. Tem pessoas que precisam de 2 sessões, 3 sessões, 4. Por quê? E existem pessoas que ficam com os resquícios, digamos assim. Por exemplo, o vício do cigarro. Um camarada, de repente, tinha o vício do cigarro, veio tratar com a sessão de hipnose, ficou 1 mês, 2 meses sem fumar. De repente ele tomou um cafezinho e aquilo foi como um botão que acionou e ele voltou a fumar. Mas ele esqueceu de mencionar isso para o hipnólogo. Então tem coisas, por isso que a anamnese é boa, porque você vai dizer, olha, sempre que eu tomo café, aí me faz votar, não é? Sempre que eu converso com fulano, me dá vontade de fumar, coisa e tal. Então, a hipnose pode trabalhar isso também. Por exemplo, mudando os hábitos. Em relação à pessoa que tem medo de dirigir, dando segurança à pessoa, por exemplo. A pessoa pode ficar com mais segurança. Claro que ninguém vai tirar o medo de dirigir da pessoa se a pessoa não buscou uma autoescola. Então, eu nem aconselho isso, né? Não vá perder o medo de dirigir se você ainda não aprendeu a dirigir. Como, por exemplo, tem pessoas que têm medo de água. Eu não aconselho uma pessoa, por exemplo, que não sabe nadar, né? Ela pode perder o medo, mas ainda assim, não, de imediato você vai aprender a nadar. Vai buscar um curso de natação, uma coisa assim. Porque não adianta nada tirar o medo e de repente ela querer andar no mar e vai morrer. Não existe. Muito bem, muito boas explicações. Quero mandar um abraço para a Edenice Pereira, ela entrou, está aqui com a gente. A Ivanise Silva, ela diz aqui, muito boa essa explicação, professor, parabéns. Obrigado, Ivanise. Olha só, pessoal, a gente fica muito feliz. Então, professor, olha só, falta aí apenas 9 minutos para a gente encerrar, né? Então, nós vamos agora, eu tinha conversado com ele aqui em off, e disse, professor, há a possibilidade de fazer algum momento, né, com quem está em casa, tal. E lembrando que daqui a pouquinho, antes, nós iremos fazer a última pergunta dessa noite. O que a igreja diz a respeito da hipnose? Ela é a favor ou é contra? Então, fica aí que no finalzinho o professor vai responder. Com certeza. Vamos fazer um momento agora? Então, eu quero convidar todos, inclusive, quero que fiquem sentados ou deitados, hein? E coloquem os pés ligeiramente para frente. Como vocês estão em casa, no caso, vocês colocam os pés ligeiramente para frente, por quê? Para que não caiam, no caso, para frente, não é isso? Então, os pés um pouquinho na frente, para quê? Para você dar um ponto de segurança.
E também eu quero que vocês olhem para um ponto, ou na parede, mas não precisa levantar a cabeça. Vocês vão apenas com os olhos levantar e focar um ponto, qualquer ponto. E agora você, quando depois de focar esse ponto, você vai ouvir minha voz e sentir-se cada vez mais relaxado. Então você vai sentindo um pouco trêmulo os seus olhos e vai relaxando cada vez mais. E cada vez mais que eu falo, você dobra esse relaxamento. E agora você ouve um barulho de cachoeiras e vai relaxando cada vez mais. Quando você sentisse no momento os seus olhos ficando mais cansados, você pode fechar os olhos, coloca um pouco a cabeça para trás, relaxa cada vez mais. Então, em qualquer momento, você pode fazer isso, fechar os olhos. Isso pode ser agora. Então, feche os olhos, respire fundo, inspire, respire, expire, expire, e vai relaxando cada vez mais. Agora você vai imaginar uma escada em espiral, e essa escada tem 10 degraus, e você vai descendo cada um desses degraus. Primeiro degrau, e vai relaxando cada vez mais. Segundo degrau, e você relaxa 2 vezes mais. Terceiro degrau, sentindo-se muito relaxado. Quarto degrau, cada vez mais relaxado. Quinto degrau, um estado de relaxamento profundo, como se fosse um sono. Não é um sono, não é para você dormir, você continua ouvindo minha voz. Sexto e sétimo degrau, um estado de relaxamento que você nunca sentiu antes, em que todos os seus músculos estão totalmente relaxados, as pálpebras dos olhos cada vez mais relaxadas, e esse relaxamento vai descendo para todo o corpo. Oitavo degrau, muito relaxado. Nono degrau, ouvindo a minha voz, esse barulho da cachoeira também, essa música de relaxamento. 10º degrau, um estado profundo de relaxamento, e você abre uma porta e encontra um lugar cheio de flores e rosas, com muita grama, e você vai andando. E nesse momento, você vai vendo um lugar bem adequado para que você descansar um pouco, ouve aquele barulho da cachoeira, e você relaxa cada vez mais. E você traz consigo uma toalha, em que você forra essa toalha na grama e deita um pouco nessa toalha e entra no estado maior de relaxamento, cada vez mais profundo. E agora, nesse momento, você sente uma grande paz. E se você estava com alguma dor nas costas, nos ombros, você sente um alívio muito grande agora. Também, se tiver uma dor de cabeça, cada vez mais essa dor vai desaparecendo. Se estava, por exemplo, a dor de cabeça de 0 a 10 no nível 10, ela vai descendo cada vez mais. E agora está no nível 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E praticamente não existe mais nenhuma dor. Seus ombros estão totalmente relaxados, seu pescoço. E cada vez mais você relaxa. Respira fundo. Expira, inspira. E você fica muito mais relaxado. Agora, você encontra com um ser espiritual que sempre acompanhou você a vida toda, o seu anjo da guarda. Se você é cristão, independente da religião, todos acreditamos no anjo da guarda. E ali você sabe que ele ilumina você. Se você tinha alguma coisa, uma dificuldade, seu subconsciente agora, seu anjo da guarda, lhe revela o que você tem que fazer, a quem você deve procurar. E nesse momento vem no seu consciente tudo o que você precisa fazer. E agora você vai se preparando
para despertar e vai mexendo já os dedos dos pés, das mãos. Eu vou contar até 3 e você vai despertando e sentindo-se muito bem. 1, sentindo-se muito bem. 2, preparando para despertar. 3, abrindo os olhos, sentindo-se muito bem. Muito bem. Ok, que bom, que bom. Eu tenho certeza, ainda dá tempo, pessoal, nós temos aí 2 minutinhos, ainda dá tempo você relatar aqui o que foi que você sentiu. Eu não entrei nesse momento, mas eu me senti assim muito bem, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que fizeram se sentiram também. Professor, vamos agora à última pergunta, que é essa que todo mundo quer ouvir. A igreja, ela é contra a hipnose? De forma alguma. Inclusive o Papa Pio XII, em 1958, ele escreveu, na verdade, ele falando para vários médicos, e ele disse que podia-se, em especial, as mulheres que estavam em trabalho de parto, usar a hipnose para não sentir dores. A gente sabe que tem pessoas, na época dele já existia anestesia, né? Mas existem pessoas, por exemplo, que elas têm uma certa rejeição à anestesia. E a hipnose pode trabalhar isso. A gente lembra, missionário, que nessa palestra teve um dos meninos, né, que ficou como se não estivesse sentindo o braço. Na hipnose com anestesia, a gente faz isso. E um dos meninos foi dar um beliscão dele, deu um beliscão muito forte até, né? E ele não sentiu nada. E isso é bem interessante. Então, o Papa Pio XII, inclusive padres, como eu falei, esse padre é amigo meu, e uma das pessoas que me fez procurar a hipnose, que ele é formado em PNL, Programação Neurolinguística, ele também é coach, Master Coach, é o meu amigo, não sei se ele está assistindo, o Padre Marcos, não sei se ele está assistindo, mas grande abraço ao Padre Marcos. Ele foi do mesmo instituto que eu pertenci, eu fui seminarista, né? E hoje ele é diocesano, e ele também é hipnólogo clínico, inclusive ele trabalha com hipnose em uma sala à parte, e ajuda muitas pessoas. A hipnose também pode ser uma espécie de sacerdócio, porque a quantidade de pessoas que você pode ajudar, aliviar as dores das pessoas, né? Então a igreja não é contra de forma alguma. Inclusive existe um hipnólogo antigo, que ele era monge católico, é o Abade de Faria, que ele fazia exorcismo, e dentro do exorcismo, muitas pessoas entravam em transe hipnótico. Inclusive o Padre Gabriel Amorti tem um livro dele que fala sobre os psiquiatras em relação o exorcismo também, que a hipnose, por exemplo, ela é trabalhada até no exorcismo, porque a pessoa entra naquele transe e ali ele, por exemplo, no caso de uma pessoa que ela está em possessão diabólica, a igreja, como é muito prudente, ela usa o hipnólogo, um psiquiatra, para ver se realmente aquilo ali não é da mente da pessoa. Que bom, muito esclarecedor. Então, nós já estamos encerrando. A Ana Maria Pereira disse que se sentiu muito aliviada. A Ivanise, ela disse que foi muito bom. Aqui, a Ana Maria Pereira aplaudiu, a Márcia, a Luciana, várias pessoas aqui parabenizando, né? E aí participando desse momento. Ótimo, espero que tenha ajudado e agradeço essa oportunidade, missionário, e mais uma vez parabéns por esse formato do programa, né? Eu vou até, de uma certa forma, não conversei com o missionário, mas quem conhece o trabalho do missionário deve ajudar, porque não é fácil trabalhar com dependentes químicos, e de vez em quando eu venho aqui. Eu vou falar uma coisa rápida, talvez acabe a live, mas eu acho que isso é especial. Quando eu estava fazendo o curso, minha irmã estava enferma e eu a vi como é que chama aquele respirador? Não lembro. Estava entubada. Eu não sei, que podia ser até, foi em fevereiro, podia ser até Covid, os médicos não sabiam informar o que era. E ela chegou apenas com a dor na perna. E aquilo todo mundo dizia, é coisa da mente dela. E quando eu fui fazer o curso, eu pensei, quando eu voltar, eu vou curar a minha irmã. Ela morreu. E minha mãe nem disse que ela tinha morrido quando estava fazendo o curso. Mas, graças a Deus, isso fez com que eu fizesse esse curso com mais amor. Então, eu vejo... Desculpe.
mas a minha irmã, que Deus a tenha, ela também me ajudou a ser o hipnólogo que sou hoje e a cada vez mais me aprofundar nisso. Obrigado, missionário, pela oportunidade. Professor Gilberto, eu aqui agradeço, né, a sua disponibilidade. O professor é uma pessoa que um parceiro da nossa comunidade, uma pessoa, ele e a família toda que sempre nos ajuda. Então, pessoal, muito obrigado. Ele vai voltar outras vezes, né? Esse projeto que nós temos, eu vou explicar depois o que é o projeto que nós estamos fazendo. Na próxima terça-feira nós teremos um outro profissional que a gente vai estar divulgando. Estaremos aqui com a enfermeira Tamires, com a psicóloga Eclesiana e com outros profissionais falando na próxima terça-feira sobre o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer da mama. Para você, mulher, é muito importante ouvir a próxima palestra da próxima terça-feira às 8 horas. Até lá.